Bom, continuar a falar sobre o automatismo, e é muito interessante continuar fazendo aquele exercício de autoobservação. Lembra que eu falei da metacognição? Ou seja, estar olhando o nosso corpo como se fosse de fora, ou seja, olhando os pensamentos acontecerem, as emoções acontecendo, as reações fisiológicas acontecendo. Então, dessa forma, nós vamos conseguir identificar se uma emoção ela é, por exemplo, relacionada ao passado. Por exemplo, a pessoa sofreu um trauma, passou por determinadas situações e tem um gatilho que ativa uma determinada emoção. Essa emoção é, por exemplo, tristeza, tá? Então, claro, nós temos que trabalhar essas emoções na profundidade, mas quando nós vamos nos permitindo vivenciar essa emoção, nós vamos permitindo que pensamentos venham a partir dela. Então, isso quer dizer que você assume um estado corporal. Isso tem muito a ver com a hipnose. Você entra num estado hipnótico, vamos dizer, porque você não consegue pensar além daquele estado que você se encontra. Ou seja, um conjunto de emoções, reações fisiológicas e pensamentos. Então, os pensamentos vão alimentando as emoções os pensamentos e assim por diante. A sua percepção do mundo passa a estar pautada nesse estado. Então você passa a olhar o mundo assim e você se identifica assim. O seu ser se torna assim. É como se a sua identidade se tornasse esse estado. Então aí você não consegue pensar além disso, que não deixa de ser um estado hipnótico. Por exemplo, quando você está jogando qualquer tipo de jogo, você não pensa fora do jogo. Você está tão entretido ali no jogo que você não pensa além. Então, é a mesma coisa esse estado hipnótico, vamos dizer. Você vivencia uma realidade mental e, nesse caso, emocional também, até porque cada palavra, cada situação pode remeter a emoções. E aí você vivencia aquilo com intensidade. Então, por exemplo, você vivencia uma tristeza e fica se aprofundando nessa tristeza, por exemplo. E aonde nós colocamos o foco é o caminho que nós vamos seguir. É nesse sentido que nós vamos. Então, nós vamos posicionar o cérebro, porque aquilo causa tensão, e aí causa uma ansiedade, assim por diante. Então o cérebro vai olhar para aquilo para poder se preparar, para poder se defender. Então vai permanecer olhando. E nós acostumamos a suprir essas necessidades emocionais que nós temos, essas faltas, essa dor emocional, porque muitas vezes nós não tivemos aquela necessidade suprida lá na infância, ou até mesmo no período de gestação e assim por diante. O que acontece? Então, para suprir essa necessidade, nós acostumamos a suprir com algo externo. Então, aí a pessoa pode, por exemplo, ter encontrado a possibilidade do cigarro suprir. Ou outra pessoa pode ter encontrado a forma de suprir através de um comportamento de compras, por exemplo, de jogos, por exemplo, ou um comportamento, por exemplo, de se manter autossacrificando, se submetendo a determinadas situações e assim por diante. Ou seja, são diversas as formas que a pessoa encontra de suprir aquela dor, ou seja, amenizar aquela dor emocional ou compensar ela através de um prazer. E aí nós vivemos em busca de algo fora de nós. Só que a resposta está aqui dentro. Como que nós podemos encontrar a resposta aqui dentro? Em primeiro lugar, nós temos que olhar para essas emoções, sabermos quais são as origens delas, para termos ciência do que está acontecendo com a gente.
porque senão fica algo nebuloso, algo totalmente estranho. E até muitas pessoas se culpam por sentir algo e por buscar uma solução que socialmente muitas vezes não é aceita. Então a questão é, sabendo disso, trabalhando, isso você pode trabalhar em terapia, tem também eventos terapêuticos, né, encontros terapêuticos que trabalham com essas questões e assim por diante. A questão é, você sabendo e trabalhando isso, chega um momento que você pode substituir as suas memórias, porque tudo isso é memória. O seu pensamento, quando você pensa, normalmente você está no passado, porque você está usando um repertório de memória, né? Das suas experiências e assim por diante. A mesma coisa, as suas emoções, são memórias emocionais. Então, a partir do momento que você consegue entender que são memórias, que tudo isso são memórias, nós precisamos criar novas memórias. Mas e aí, como criar novas memórias? Né? Nós vamos usar a imaginação, nós vamos usar a criatividade e olhando principalmente para o futuro, ao invés de olhar para o passado, olhar para as questões que lhe causaram dor, que te mantém na dor. Então você olha para o futuro criando o futuro. Claro, de uma forma que você consiga, nesse futuro, se sentir realizado, bem, feliz, realizando tudo aquilo que você deseja. Eu sei que é difícil muitas vezes até saber o que desejar, mas aí que tá, aí você vai buscar parâmetros para isso. Né? Você vai encontrar um propósito, uma missão, vai enxergar qual é o seu talento, aquilo que você ama fazer, né? E que possa, por exemplo, ajudar a humanidade também em paralelo, ou seja, e também, né, pensando de uma forma ecológica. Dessa forma, você cria um futuro benéfico. Ao invés, por exemplo, da gente ficar reclamando da política, vamos criar mentalmente primeiro um futuro, né, em relação à política, e aos poucos vamos agindo também. Né? Ao invés de ficarmos reclamando em relação à nossa condição física, né, por exemplo, nossa, eu não consigo de jeito nenhum ir para uma academia e assim por diante, vamos nos imaginar, nos colocar nessa situação, né? Ou seja, exercitando, fazendo a academia, e isso se tornando algo muito benéfico, muito gostoso, muito agradável, sabe? Mentalmente. Só que aí você coloca emoção também nisso, sabe? De felicidade, você vai usar. Aí você tem também um repertório de felicidade. Então você vai usar essa memória de felicidade, né? E vai colocar essa emoção nessa vivência mental. Você vai visualizar a vivência mental, que é uma visualização. E aí você vai visualizar isso acontecendo. E todo dia, por exemplo, antes de dormir. E aos poucos isso vai ficando muito comum. Vai ficar, o seu organismo pode solicitar essa ação. E claro, né, você também vai se colocando em situações, aí conhecendo pessoas, vivenciando, de forma que você se aproxime desse objetivo, mas o seu cérebro já vai nesse caminho. Não vai no caminho daquele foco que era desses sentimentos que estavam sendo desagradáveis, que estavam te levando para baixo e assim por diante. Bom, exercita e me fala. Um grande abraço, viu?